partir de agora, Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Olá, amigos, no ar, Linha Direta com a Saúde e Cidadania, o seu programa, o nosso programa aqui, pela TV Unisantos, canal 40 UHF e pela NET, canal 12. O nosso programa é sempre gravado aqui nas maravilhosas instalações do Golf Clube de São Vicente, cedido pelo nosso querido presidente, Arthur Kraft. Muito bem, o nosso programa vai ao ar com o apoio cultural do Laboratório de Análise Célula Mater, um dos mais importantes laboratórios do Brasil, com 4 unidades em nossa região: Santos, São Vicente, Cubatão e Praia Grande. Também a Clínica de Fisioterapia Renascer de São Vicente, ali na Capitão Moraguiar, também tendo nas suas instalações uma academia de esportes. Ambas os nossos apoiadores, evidentemente, recomendamos ao nosso público telespectador. Nas entrevistas comigo, sempre Adriana Colucci. Tudo bem, doutor Hélio? Bom, finalmente o nosso frio chegou. Estamos começando o inverno agora. E falo isso para chamar a atenção pelos problemas respiratórios que vêm com o frio. E também as pessoas que vão até as farmácias e compram lá os empurroterapia. Chega lá no balcão, não, eu preciso de um xarope para isso, para aquilo. Chama atenção para que não se automedique, procure o médico para saber a medicação correta para se tomar. É a história do hipocondríaco que chega no balcão da farmácia e pede ao rapaz que está vendendo ali qual é a novidade de hoje, né? Mais ou menos por aí. Muito bem. O nosso programa, ele sempre gravado aqui, como eu disse, no Golf Clube, e vai ao ar nas terças, quintas e sábados, a partir das 13 horas. São 3 programas na semana, procurando levar um pouco de informação ao nosso público telespectador. Bem, o nosso programa de hoje, Adriana, vai falar sobre medicina. E na medicina, vamos tratar hoje de uma especialidade super importante pelos trabalhos que fazem na reprodução humana, evidentemente. A obstetrícia e a ginecologia. Como sempre, procuramos trazer profissionais renomados, de grande experiência. E nesse caso, escolhemos bem, porque está conosco aqui no nosso estúdio ao ar livre, o Dr. Benjamin Rodrigues Lopes, um dos mais experientes ginecologistas e obstetras da região e que há muito tempo vem prestando valioso serviço à população. Dr. Benjamin, é uma honra tê-lo conosco. Muito obrigado por ter aberto a sua agenda para poder nos atender e o nosso público está sequioso pelos seus cumprimentos. Eu que agradeço, é um prazer inenarrável estar aqui presente, não só pela figura do Dr. Hélio, um grande médico que eu já convivi várias vezes em vários hospitais, mas do alto da sua sabedoria, mas principalmente pela sua jovialidade, seu bom humor e da beleza da Adriana. E eu queria começar já o programa, Adriana, que engraçado, como tudo na vida tem 2 vieses, né? Você preocupada com a chegada do inverno e eu contente pela chegada do inverno, porque neste momento eu sou o secretário de saúde de Cubatão. E a minha cidade foi uma das únicas, só teve 2 cidades na região que não teve epidemia de dengue este ano. A equipe de vigilância trabalhou muito bem e nós ficamos contando o momento da chegada do inverno para garantir que a gente tinha sobrevivido mais a este ano sem ter epidemia de dengue. Então que venham as doenças respiratórias, mas vá embora o dengue da nossa região, pelo menos por essa temporada. Muito bem. Nesta abertura já o Dr. Benjamin destacou o seu trabalho também político na gestão de saúde lá na Secretaria de Saúde de Cubatão. Evidentemente, no decorrer do nosso programa, vamos tratar deste tema. Mas a implantação de unidades universitárias na nossa região, ela sempre foi, evidentemente, como toda a região né? Um sonho que todos tínhamos de ter aqui faculdades de medicina. E vieram 2. A Lusíadas anteriormente e depois a Unimes. Não é? Isso foi muito importante porque pôde formar aqui na nossa região médicos, não é? Evidentemente, que se radicaram aqui, ficaram aqui, e da importância do Dr. Benjamin, né? Formado aqui pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos, né?
e na turma de 90, né? 1990. Né? A gente não conta muito para não entregar a idade, mas é de 1990 com orgulho. Muito bem. E fez a sua pós-formação, já como ginecologista e obstetra, na Santa Casa de Santos, tendo como preceptor um dos médicos mais renomados, de grande história, Dr. Vitor Valejo. Quem não já ouviu falar, ou quem teve contato com ele em vida, a importância que este médico teve para todos nós, da região, e para a saúde no modo geral. Não é assim que o senhor também tem a imagem do Dr. Vitor? Dr. Vitor Valejo, quando o senhor fala dele, assim, para mim é uma pessoa muito ímpar. Porque ele me ensinou o beabá da profissão, mas ele me ensinou mais do que isso, me ensinou o humanismo. O Dr. Vitor é da escola antiga, o Dr. Hélio, bem mais moço que ele, também representa esse momento em que o médico ele tinha um compromisso total e integral com a pessoa humana. Ele cuidava da pessoa, ele fazia os vínculos, e não era apenas um médico de um órgão, ele era um médico de uma pessoa inteira. E eu brincava com ele que uma das coisas mais desagradáveis, com ironia, era andar ao lado dele. Porque conforme ele caminhava pela cidade, eu tenho certeza que o Dr. Hélio sofre do mesmo problema, as pessoas o encontram: ô Dr. Hélio, Dr. Vitor, o senhor me operou a tal época, o senhor lembra de mim? E ele tinha uma história de gerações e gerações. Era muito engraçado, porque os meus professores da época tinham nascido com o Dr. Vitor. Ele faleceu com quase 80 anos de compromisso e trabalhando no hospital, operando quase que todos os dias. Ele só usava óculos para dirigir. Era de uma força física, apesar de ser a complexão bem frágil, enorme. Dr. Vitor é um mestre que a gente lembra com muito carinho. O meu sonho, inclusive, é um dia interferir na política de Santos e homenageá-lo com o próprio público, né? Um hospital, uma unidade de saúde que leve o nome dele. Realmente o Dr. Vitor ainda não recebeu todas as homenagens que ele merece, né? A sua história merece. Então a sugestão aqui do Dr. Benjamin vem de encontro também com a nossa, e o programa certamente procurará, quando assim for o caso, tentar influir nesta homenagem que o Dr. Benjamin destaca aqui. Bem, se há evidentemente uma especialidade médica que fala muito à família, é exatamente a obstetrícia, né? Todos nascemos nas mãos de um médico. Às vezes não, às vezes partos muito rápidos acabam nascendo através do bombeiro, do SAMU, mas, via de regra, a família está muito ligada ao médico, né? E, consequentemente, essa citação que o Dr. Benjamin fez do Dr. Vitor, no sentido da sua... da simpatia que tem com o público, porque exatamente muitas pessoas nasceram nas mãos dele, evidentemente. Eu faço uma comparação, embora este médico que eu vou comparar não tenha se dedicado à parte como professor, e o Dr. Vitor foi, mas também tinha o mesmo viés. O Dr. Milton Davoglu, aqui de São Vicente, né? Sim, famoso também, e lembrado. Não há família de São Vicente que alguém não tenha nascido nas mãos do Dr. Milton Davoglu, também de saudosa memória, né? No mesmo nível, talvez, né, para Santos, do Dr. Vitor Valejo. Muito bem, Dr. Benjamin, então vamos aqui, o público certamente está ali esperando que nós falemos sobre algo que traga informação, não é? Há sempre uma expectativa de orientações. Embora a ciência tenha evoluído tanto, mas ainda continuam existindo certos tabus, né? Certas coisas que não se consegue tirar, né, do imaginário, etc. Uma delas é a questão da relação entre o parto normal e a cesariana. Eu era menino, e lá se vai tanto tempo, já se falava disso, mas o parto tem que ser normal, outro não, por que não, a cesárea e tal. Essa discussão nunca acabou, hoje ainda é atual. E o doutor Benjamin, no alto da sua experiência como obstetra que é, certamente vai dar sua impressão e o público vai analisar, vai julgar, né, o que o senhor tem a dizer. Então, faço a pergunta direta, doutor Benjamin. O que é melhor, o parto normal ou o parto cesáreo? E o que as mulheres querem, né?
Agora vocês já me colocaram na fogueira. Eu só quero fazer um reparo que o doutor Hélio falava que quando ele era menino, já faz muito tempo. Não, ele é menino até hoje. Porque o menino se reinventa, um brilhante cirurgião que agora, como apresentador, a gente só envelhece quando desiste de inovar. Então, tá puxado a orelha, né? Doutor Benjamin é muito generoso, né? Mas assim, eu acho que a gente entra numa discussão que tem dois vieses. Assim, o primeiro é o direito à escolha. Eu, como humanista e como defensor das mulheres, eu acho que a gente não pode cair na falácia de endemonizar um tipo de parto ou endeusar o outro parto. Nós temos o direito à escolha. E eu brincava no intervalo do programa, antes de começar a gravação, que assim, ninguém hoje discute se a mulher tem o direito ou não à beleza. E a gente vê as nossas mulheres se mantendo belas a vida inteira, ou com artifícios cosméticos, ou em alguns momentos com artifícios mais radicais. Quem não conhece ou não tem na família, alguém que colocou silicone no peito. E essa mulher não é endemonizada por isso. Às vezes a gente critica quando o resultado não fica bom, mas ela tem o direito à escolha. Ela tem o direito a fazer uma lipoaspiração, ela tem o direito a usar um botox. Algumas exageram nesse direito. E você tem verdadeiras deformações da face da mulher. Pessoas com 70, 80 anos que querem ter uma beleza de 20 anos, que não é mais o momento. No parto é a mesma coisa. Nós brigamos muito, e quando eu falo nós, é a civilização ocidental, pelo direito à maternidade segura. Então, quando uma paciente chega no meu consultório, eu digo assim, a nossa conversa vai ser embasada por um princípio, segurança. Segurança da mãe e segurança do feto, no caso, a criança que vai nascer. Eu aceito qualquer decisão, desde que esse princípio não seja quebrado. Algumas mulheres querem passar pela experiência de parir espontaneamente, pelo parto vaginal. E tem que ser valorizadas, ajudadas e louvadas. O parto normal é um parto muito bom, é um parto que traz emoções muito fortes, aquele contato, aquele colocar para fora do seu corpo da criança. Mas é um parto que também transita com a dor. E eu tenho muitas mulheres que não querem experimentar o fenômeno da dor. Desde o século retrasado, nem no passado, nós conquistamos o direito de tirar a dor. E aí nós temos esse direito em dois momentos. Ou no parto vaginal com anestesia, que é o parto quase normal. A mulher pare pela sua vagina, mas ela bloqueia a dor. Ou através da cesariana. Gravar ao vivo sempre tem um mosquitinho. Sempre tem mosquitinho, mas faz parte da ecologia. Faz parte. Não era dengue não, viu, doutor? Não, se preocupe. esse era a drosófila, né? Mosquitinho Drosófila, de da banana. E como eu dizia, assim, a gente tem um artifício da cesariana. A cesariana começa na história da humanidade como uma operação salvadora. Aquelas mulheres que não podiam parir pelo parto vaginal eram salvas pela cesariana. Mas haviam riscos enormes. Eu estou com o doutor Hélio aqui, que ele é um cirurgião de mão cheia. Fazer cirurgia na década de 40, 50, 60, era uma história. Eu tinha medo das drogas anestésicas, eu tinha medo da infecção e os cortes eram horrorosos. Felizmente, a medicina progrediu. E hoje, além de eu ter um corte pequenininho, chamado cicatriz Fanny Steele, que é um corte deitado, além de eu ter uma segurança de antibióticos muito grandes, eu tenho uma segurança anestésica. Então, eu não consigo dizer que uma cesariana, duas cesarianas, seja mais perigoso do que um parto normal. É tudo uma questão de pensar. E hoje o que eu te falo, o que as mulheres querem? A minha experiência pessoal 95% das clientes que me procuram no consultório querem um parto cesariano. Não só por tirar a dor, mas por uma outra característica da nossa sociedade, o controle da sua existência. Hoje a gente vive numa sociedade em que as interações são muito rápidas, instantâneas. Eu quero falar para o professor Watanabe, que vai fazer um programa aqui, eu ligo para ele no celular e eu quero falar com ele naquele instante. Não pode ser daqui a meia hora. Imagina escrever uma carta para ele e esperar meses. Não faz mais parte da minha realidade. O parto também. O parto se tornou um acontecimento social.
Eu quero marcar dia, eu quero marcar hora, eu quero fazer o cabelo, eu não, porque já não tenho mais. Mas a minha paciente quer estar bonita, quer estar maquiada, quer a presença do seu marido no campo operatório. Então a cesariana ganha muita força pela capacidade de previsibilidade. Eu quero saber o dia, a hora e local. Então as minhas pacientes, elas optam quase que todas pelo parto cesariana. Muito bem, feito esse posicionamento, né, corajoso do doutor, eu apenas... Se preconizam tanto o parto normal e ainda tem essa escolha, né, do parto cesáreo. As eu mulheres gostaria de fazem. apenas complementar, modestamente, no sentido seguinte, que nas gerações passadas, doutor, havia sempre aquele conceito em que as avós, as mães já orientavam as pequenas meninas falando sobre a dor. Né? A dor, olha, você quando for grande, vai gerar uma criança, você vai sentir dor. Então, esse conceito da dor, né, que o senhor destacou muito bem, assusta. me parece que em épocas passadas assustava muito mais do que hoje. Hoje as mulheres mais modernas já orientam as suas filhas diferentemente, de formas que esse trauma já não é tão evidente. Mas, de qualquer maneira, como o senhor destacou, o conceito de dor é que prevalece, às vezes, na escolha, inclusive, não é assim? Eu acho que o senhor, imodestamente ou devidamente, toca um assunto fundamental, que é a história da dor. Eu acho que tão mais importante de você escolher, e eu brinco assim, o buraco por onde vai nascer a criança, é um abdômen ou pela vagina, a gente precisa discutir muito como humanizar este parto. Então, na história da medicina, nós afastamos a família dos momentos cruciais. Eu tinha um saudoso professor, Davi Capistrano, foi secretário, que ele discutiu o direito de você morrer ao lado dos seus entes queridos, que a gente tirou esse direito. Nós discutimos o direito da gente nascer ao lado dos entes queridos. Dor com a sua mãe, com o seu irmão, com o seu marido do lado, é diferente do que a dor na solidão de um pré-parto, com pessoas desconhecidas, nem sempre com o amor e com a dedicação que você merece. Então, isso é uma discussão muito importante de como cortar a dor do parto. Existe também todo o preparo antes ao parto, um posicionamento da melhor forma como vai se nascer, uma massagem, Existe alguns tipos de terapias que se fazem antes para diminuir a dor, não é isso, doutor? Esse questionamento, né, e somando-se a ele o fato de nós enfocarmos o assunto ainda, parto normal, parto eutóxico, a cesariana, já na ótica do serviço público, que existe uma diferença. Mas isso nós vamos tratar no segundo bloco, já que vamos para um intervalo. Estamos apresentando Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Marcar uma data especial é sempre muito importante. Ari Foto e Vídeo, Avenida Dom Pedro II, número 225, Cidade Náutica, São Vicente. Telefone 3464-1737. Voltamos a apresentar Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Estamos de volta, programa Linha Direta com a Saúde e Cidadania, aqui na TV Unisantos, canal 40 UHF, e na NET, canal 12. Como sempre, mandamos um forte abraço ao Padre Cláudio, diretor-geral da Unisantos, e ao nosso grande amigo, o Rafael, gerente comercial da emissora. Estamos agora começando a campanha lá em Santos, do Amor no Coração, não é isso? E lá na Igreja Sagrada do Coração de Maria, onde são instalados os nossos estúdios, tem lá uma grande festa agora que vai ser realizada. Então já estamos destacando para o público esse evento que sempre é marcante em todos os anos. Preparar o coraçãozinho. Perfeitamente. Eu queria fazer uma brincadeira com vocês, antes do senhor começar aí a sabatinar o doutor Benjamin. Aí vem. Não. Uma brincadeira.
como todo público sabe, o doutor Hélio, viu, doutor Benjamin? Ele sempre vem de branco, é marketing dele. E em algumas situações, em Cubatão, pude escutar do senhor, o senhor também está sempre de branco. É também marketing? É marketing, porque assim, no meu consultório eu não uso branco. Eu sou um aquariano, e o aquariano sempre gosta das coisas diferentes. Mas eu acho que quando vem a entidade, ou o secretário de saúde, ou vai se apresentar ao público, as pessoas ainda têm um referencial da nossa profissão com o branco, né? Eu falo brincando que um dos motivos que eu escolhi medicina é que eu odeio usar gravata, então eu não podia ser advogado, engenheiro. Então o branco é aquilo que não dá credibilidade. E é engraçado porque, por culpa nossa mesmo, os médicos nos últimos anos, eles perderam muito o respeito que geravam na população. Porque a gente perdeu a capacidade de cuidar da pessoa. A gente começa a segmentar, começa a não ter essa dedicação. Eu acho que resgatar o branco é dizer isso, olha, o nosso compromisso é com a vida, e com a vida em abundância. Muito bem. Já que você tentou fazer uma brincadeira, eu diria também que é também uma questão de investimento. No caso, se compra tanta roupa branca, por que eu investi em outra? Vamos continuar fazendo assim. Tá certo. Muito bem. E você sai muito fácil de casa. Põe uma calça que não é branca, não tem que escolher cor. Nada. Nada, é muito mais rápido. Muito bem. Também gostaria, antes de voltarmos ao nosso convidado, de destacarmos que nessa semana estamos comemorando agora, no próximo dia 9, o marco, né, histórico da Revolução Constitucionalista de 1932, que nunca pode ser esquecida, né, pelo exemplo que deixou na defesa das liberdades democráticas, né, que deve ser sempre a inspiração de todo cidadão brasileiro, e que muitas das vezes a história, a própria cultura, os próprios entes educacionais acabam não destacando. Mas o programa, sim, destaca, e reverenciamos a todos aqueles mártires que morreram naquela época em defesa das liberdades que hoje temos, né? Então, esse tributo deverá sempre ser motivo de toda manifestação daquele brasileiro, daquele paulista que ama sua terra e sabe enaltecer os vultos que a defenderam. Foram 500 mortos nessa revolução. Exatamente. E chamando a atenção da nova Constituição, que garantiu o voto da mulher, o 13º salário e a jornada de 8 horas trabalhadas por dia. Muito bem. Se vocês me permitem só entrar um pouquinho nessa senha, que eu gosto da história da Revolução, tem dois fatos pitorescos que sobrevivem. A gente lembra que em 1930, Getúlio Vargas acaba com a política do café com leite, só que ele vira ditador. E o único estado que se manifesta contra isso é São Paulo. E a Revolução explode pela morte de 4 estudantes. E dão as siglas, o MMDC. Na verdade, são 5 estudantes. É que um foi azarado que morreu alguns dias depois. Alvarenga. Exatamente, e a gente esquece dele. E isso deixou frutos com a reconstitucionalização do Brasil. Getúlio Vargas é obrigado a ceder a esse fato. E aquilo marca tanto o povo paulista, que no nosso estado é o único estado em que Getúlio Vargas não é nome nem de estrada, nem de avenida, nem de praça. Em todo lugar que você vai no Rio de Janeiro, nós temos cariocas aqui presentes, Avenida Getúlio Vargas, a Ponte Getúlio Vargas. São Paulo fica com essa impressão do contra Getúlio Vargas. Então, você encontra homenagens, mas muito pequenas a ele. Mas são duas, por conta dessas duas homenagens, são 2 avenidas importantes, que é a 9 de julho e o 23 de maio. Sim. Que é em relação a essa o que o senhor acabou de comentar, dos 4 mortos. Isso marca o caráter do povo paulista. O momento em que foram sacrificados esses 4 estudantes, 5 depois, porque ele morreu posteriormente, conforme o doutor Benjamin destacou. Além de obstetra e ginecologista emérito, também é historiador, né? Conhece de história e da boa história, né? Da boa história, aquela história que merece ser sempre lembrada. No nosso tempo era história com H, mas agora é com E, agora mudou. Boa, viu? Aqueles que querem diminuir a importância colocam com E e não com H, né? Muito bem. Bom, estamos entrevistando aqui o Dr. Benjamin Rodrigues Lopes, ginecologista e obstetra de nossa região, e atualmente
comandando a Secretaria de Saúde de Cubatão. E é exatamente este assunto que gostaríamos de tratar nesse momento. O doutor Benjamin, Adriana, ele, desde cedo, ele se manifestou sempre como uma pessoa ligada à política, mas não a política simplesmente partidária, mas aquela política saudável de quem se preocupa com as coisas da população. A boa política, né? A boa política das cidades e dá a sua contribuição. Não precisa a pessoa ser eleita, vereador, deputado, presidente da República para dar a sua contribuição. Todos nós podemos, dentro da política, participando dos partidos políticos ou mesmo das agremiações que acentuam nos seus vieses de discussão esses aspectos. E o doutor Benjamin é uma dessas pessoas. Como bom cidadão, os direitos e os deveres. Evidentemente que pela sua trajetória, a sua importância, acabou galgando cargos importantes. Mas, de qualquer maneira, nesse momento atual, ele foi lembrado e chamado pela prefeita de Cubatão para ocupar o cargo de secretário de Saúde de Cubatão. Doutor Benjamin, vamos então sair um pouquinho da medicina em si para falarmos sobre a gestão pública, no seu caso lá como secretário de Saúde de Cubatão. Quais são os desafios, o que é que o senhor tem encontrado, o que é o nosso público que também é de Cubatão, né? O pessoal de Cubatão está nos vendo e ouvindo, as suas mensagens, evidentemente, recomendações e as suas dificuldades nesse... E vitórias também, né? Vitórias, mas nessa difícil missão, né, de comandar a saúde, coisa tão motivo frequente de infelizmente críticas, etc. Então lá, doutor Benjamin, o nosso programa abre esse espaço então para o senhor falar sobre um pouco da sua secretaria e da sua gestão. Eu que agradeço mais do que a oportunidade pelos elogios exagerados dos dois aqui à minha pessoa. Eu falo brincando que toda vez que um médico entra na política, a gente tem algumas opções. A minha é simplesmente de mudar de, vamos dizer, de diâmetro. Enquanto como obstetra eu já sou exagerado porque eu cuido de dois, todo médico cuida de um, o obstetra cuida de dois. Como secretário de saúde ou com algum outro cargo na saúde, na política na saúde, eu cuido de uma comunidade. A gente vem da reforma sanitária de 1960, que lá atrás, na Inglaterra, começou a dizer o seguinte, olha, as pessoas adoecem por idiosincrasias. Olha, eu sou asmático, isso. Mas quando a gente conversa com as populações adoecem porque o meio que elas vivem, a gente conversava com o professor Watanabe, onde até elas moram, interfere nisso também. O secretário de saúde tem essa visão. Ele vê a doença da cidade. A doença da cidade pode ser pelo meio ambiente ou como a cidade se organizou para atender a sua população. Cubatão, eu sou um pouco felizardo, porque eu tenho uma rede muito ampla. Eu tenho entre unidades básicas e unidades de saúde da família, 18 unidades, para uma população de 120 mil habitantes. Eu sou a única cidade da região deste porte que eu tenho um hospital municipal de aproximadamente 160 leitos. Quer dizer, não me faltam leitos SUS na minha cidade, geridos totalmente pelo governo municipal. Eu tenho uma UPA, que é uma unidade de pronto atendimento, eu tenho um pronto-socorro central e tenho um pronto-socorro infantil. Junto com isso, eu tenho 2 centros de especialidades, um para crianças e um para geral, população em geral. Ainda tenho um centro de referência para o idoso. Então, teoricamente, com o meu mapa da saúde, eu tenho todos os equipamentos que eu preciso para fazer funcionar. Eu tenho a estratégia de saúde da família, mas eu tenho um grande problema, que é um problema ambiental. Cubatão, que em alguns anos atrás, década de 70, 80, era chamada do Vale da Morte. A poluição gerada naquela cidade pelo desenvolvimento industrial desenfreado e descompromissado levou a ter que nós éramos campeões mundiais de anencefalia, de crianças que nasciam sem cérebro. Na transição do século passado, isto foi enfrentado. E hoje a gente tem indicadores de poluição atmosférica compatíveis com as cidades da região. Mas nós tivemos um problema.
A nossa cidade, e eu falo Cubatão porque eu visto hoje a camisa de Cubatão, é a única cidade da nossa região que ela é cortada pelas 4 principais rodovias. Anchieta, Imigrantes, a Domênico Rangoni e a Piaçaguera. Então nós temos um alto índice de acidentes na estrada, o que me gera gastos consideráveis, não com a saúde, com a doença. De alta complexidade, né? Problema de alta complexidade. Grandes acidentes, a gente alguns anos atrás teve um engavetamento, a gente vira e mexe, a gente tem principalmente na Anchieta, que é uma rodovia, que não é uma rodovia, que é mais antiga. Além disso, nós tivemos um fenômeno que chama-se migração pelo trabalho. As pessoas que vieram construir essas principais vias fixaram-se na região, em regiões que não eram próprias para moradia, em costa da Serra do Mar, áreas de mangue, o que me leva a ter uma população de quase 45% em submoradias. Então o desafio da saúde pública em Cubatão é enfrentar esta questão. E essa questão é muito engraçada. Recentemente no governo estadual decidiu-se tirar as pessoas da encosta da Serra do Mar, dos antigos bairros cotas. Uma decisão certa, sábia do então governador. Mas nem sempre a resolução foi boa. Tiraram suas pessoas das suas casas e puseram-se em conjuntos habitacionais. Por que eu conto isso? Porque esqueceram de uma coisa, animais. Todos tinham cachorros. E de uma hora para outra eu tive 400, 500 cachorros abandonados na cidade, o que me causou um outro transtorno. Então discutir política é isso, é discutir como o homem interfere no seu ambiente e causa doença. Bem, doutor Benjamin, entrevistamos recentemente um dos nossos grandes colegas médicos de importância muito grande na cirurgia do aparelho digestivo, principalmente a cirurgia bariátrica, o doutor Leal, muito conhecido de todos. Foi um programa muito interessante, agradou a todos. E ele falava sobre questões da dificuldade de se implantar, né? De se realizar cirurgias de alta complexidade como esta, inclusive em Santos mesmo, né? Lá em Cubatão ainda há essa possibilidade. O senhor tem pensado, enquanto secretário, de ampliar os procedimentos de alta complexidade e, no caso, a cirurgia bariátrica? E fizemos também um comentário no programa dele que no hospital em Cubatão existem leitos vagos, cerca de 40 leitos vagos. Isso, e aí surgiu... No caso, disponíveis. Disponíveis, né? E surgiu a questão, os municípios aqui da região metropolitana, todos lotados, os pronto-socorros, as enfermarias lotadas e o senhor tendo disponíveis leitos lá. Então, vamos discutir um pouquinho política econômica na saúde. Esse hospital de Cubatão, ele é custeado 100% pelo governo municipal. E é um custo altíssimo. São 6 milhões, não são? Uma coisa em torno de 6 milhões por mês. Dá quase 72 milhões, que isso daí é quase que metade do meu orçamento na saúde. Então é um equipamento muito caro. Então, e é um equipamento que hoje ele está subutilizado. Eu tenho em média de 20 a 40 leitos ciclando vazios, em que eu poderia estar utilizando. Isso é mérito um pouco da cidade, porque a sua cidade não adoece, a pediatria cada vez interna menos, mesmo na questão de adultos também internamos menos, e a obstetrícia, a rotatividade é maior. Então surge essa possibilidade. Então nós estamos começando a criar canais de discussão com o governo do estado. Eu brinco que eu sou um pouquinho órfão em Cubatão. O governo do estado ele tem equipamentos em várias cidades da região. Tem o AMI em Santos, o Hospital Guilherme Álvares em Santos, o Hospital Emílio Ribas em Guarujá, eles têm a maternidade e o hospital em Praia Grande. Em Cubatão não há esse equipamento público do governo do estado. Então a minha discussão é assim, eu quero fazer uma parceria, vender estes leitos que seriam custeados pelo governo do estado e aí implantar um núcleo de especialização, de cirurgias de maiores complexidades. Uma delas seria a cirurgia bariátrica, que é uma cirurgia que muda a vida das pessoas. Quando eu era secretário de Cubatão, de Guarujá, eu tinha uma menina que morava numa favela, num barraco em cima do mangue, e ela pesava quase 300 quilos. Ela não tinha vida.
e como um passe de mágica, e o cirurgião é bom por isso, ele devolve a vida com uma incisão de bisturi. Então a gente tem essa vontade muito grande de expandir para a cirurgia bariátrica. Assim como nós também temos a intenção de colocar em Cubatão um centro para diálise, que é algo que também liberta as pessoas. Neste momento que gravávamos o programa, eu tinha um rapaz que está 50 dias internado no hospital, esperando aguardando uma vaga para pela fazer central de diálise. vagas. Ele consegue fazer diálise no hospital, porque nós temos uma máquina para urgência e emergência, mas ele não tem ainda a retaguarda de uma clínica. Então essas pequenas pontualidades da alta complexidade são nossos projetos. Aliás, isso nos faz lembrar, e sempre é importante lembrar essas questões ligadas ao problema metropolitano, sempre discutido e nunca celebrado, né? Nunca celebrado. Então, questões como essa, por exemplo, dessa integração dos municípios, me parece também uma questão que, de uma certa forma, poderia sempre ser lembrada aqui, inclusive no programa. Veja, o nosso prefeito aqui de São Vicente lançou recentemente o projeto do Hospital Regional em São Vicente. Não é o Hospital de São Vicente, é o Hospital Regional em São Vicente. 400 leitos? 410 leitos. É 10 andares, 400... Evidentemente, é um hospital que vai né? trazer para a região metropolitana uma grande importância. Tomara que esse projeto vá à frente. O prefeito está muito entusiasmado, acho que merece todos os nossos cumprimentos aqui. Provavelmente, doutor Benjamin, coisas como esta, a cirurgia bariátrica em Cubatão, as questões ligadas ao atendimento regional, né? Recorda-se o senhor que em determinado momento se falava numa discussão em relação aos custos, né? O Santos, por exemplo, absorve muitos casos dos outros municípios e acaba tendo fica no gargalo. Falava-se então na chamada Câmara de Compensação, em que os municípios passariam para o município que atendeu, mas isso não foi à frente e creio que está encerrada essa discussão, não é? Mas achamos que uma notícia muito importante para o pessoal de Cubatão, essa possibilidade então de termos cirurgias bariátricas lá no nosso município de Cubatão. Mas vamos continuar no assunto de saúde pública no próximo bloco, já que vamos para o intervalo. Estamos apresentando Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Marcar uma data especial é sempre muito importante. Ari Foto e Vídeo, Avenida Dom Pedro II, número 225, Cidade Náutica, São Vicente. Telefone 3464-1737. Voltamos a apresentar Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Estamos de volta, programa Linha Direta com a Saúde e Cidadania, aqui na TV Unisantos, canal 40 UHF, 12 da NET. Muito bem, o nosso entrevistado de hoje é o Dr. Benjamin Rodrigues Lopes, médico ginecologista obstetra da região e atualmente ocupando o cargo de secretário de saúde do município de Cubatão. Dr. Benjamin, ainda no tema saúde pública, o nosso programa tem uma posição defendida em várias oportunidades que reflete, na verdade, um pensamento já que não é novo, porque ele vem lá da implantação do SUS e todos os seus desdobramentos, não é? Com relação à saúde pública na sua aplicação direta ao cidadão. Assim que o próprio SUS preconizava que a saúde primária, as condições primárias é fundamental e decisiva, não é? A promoção e prevenção à saúde. A saúde, porque é no consultório médico das unidades básicas de saúde, nos programas Estratégia de Saúde da Família, é que faz a verdadeira medicina, não é? Mas por questões de distorções
que envolvem certamente questões políticas, etc., acabou se saindo um pouco desse rumo. Hoje se investe muito no secundário. No secundário, na questão da urgência e emergência, as criações de diversos setores, inclusive essa agora que a presidenta do seu governo tem destacado, são as chamadas UPAs, mas ainda não se despertou para a necessidade de voltarmos à estrutura anterior, de darmos às unidades básicas de saúde a posição que elas merecem, não é? Então, tenha certeza que o senhor, com a sua experiência de homem público, tem isso como certo, não é? Tenha certeza, não me resta nenhuma dúvida. Mas, também, por outro lado, é possível que as pressões impeçam que as verbas, a orientação política, não é? Nos leve Defenda a esse essa ponto, causa. não é? Eu arrisco dizer ainda, doutor, que os grandes problemas hoje da saúde pública no Brasil, do SUS, essas críticas de norte a sul do país, estão ligadas a esse tema. A delicadeza do tema, faz com que nós o coloquemos nesse momento. Eu gostaria de saber a sua opinião, não tanto quanto secretário de saúde, mas a sua opinião pessoal, se já chegou a esta conclusão e se, através desta conclusão, o senhor poderá prever ações que finalmente resgatem essa situação. Essa parte chama saia justa, e é saia justa mesmo, então vamos lá. Não, eu concordo com o gênero, número e grau com o doutor Hélio. Desde a década de 80, quando a gente funda as bases do SUS, a lei 6668 e tudo mais, e um pouco antes disso, quando a gente vai para a Alma Ata, que foi a grande conferência mundial, que diz o seguinte: olha, se a gente gastar em saúde preventiva, a gente gasta muito menos na saúde terciária, nas grandes especialidades. Mas nós passamos por um momento de mudança cultural. Os médicos humanistas, os clínicos gerais, desapareceram, foram totalmente desvalorizados. Hoje, se eu disser que eu sou um ultracirurgião, eu tenho muito mais status do que se eu disser que eu passei 20 anos na clínica do Japuí, no Catiapuã, fazendo medicina básica. Por isso, muitos profissionais também fogem dessa área. A tal ponto que quando a gente começa a investir no programa de saúde da família, a gente constata uma coisa: não temos profissionais. Ninguém quer. Em Cubatão especificamente, em função da mudança que a presidenta colocou, nós estamos no momento, e a gente fecha o ciclo do programa, de chegar uma terceira faculdade de medicina. Na verdade, a região tem mais duas, uma para o Guarujá e uma para Cubatão. E a gente constrói essa discussão com o Ministério. Qual é o tipo de profissional de saúde médico que nós queremos formar? Nós queremos formar cada vez mais especialistas que tratam cada vez menos de pequenas coisas, ou nós queremos formar médicos que resolvam 80%, 90%? A par disso, e a gente não pode fugir da importância, da responsabilidade do setor público, não basta eu querer pegar o doutor Hélio e mandar ele para uns quinto dos infernos, exagerando, onde ele não tem laboratório, onde ele não tem acesso à imagem, não tem estrutura. Onde não tem estrutura. Então o poder público tem que dar, primeiro, a garantia da segurança em saúde, em que ele vá fazer sua medicina com o que há de mais moderno na saúde. E aí a brincadeira que eu falo, pegando um pouco a questão da estrada, que pegou bastante nossa conversa, que a gente tem que trocar o pneu do carro com o carro em movimento. Então a gente tem que investir no posto de atenção sem parar a atenção básica. E este posto tem que ser acolhedor. Nós temos um terceiro problema, que é um problema muito sério, que é a violência. Nós passamos no final do século passado e neste século
a história das drogas ilícitas dominando várias regiões. A gente brigava no intervalo que a gente tem muitos cariocas aqui em volta. O Rio de Janeiro foi a cidade que primeiro mostrou isso ao Brasil. Mas a nossa região, em Cubatão, Guarujá, São Vicente, Santos, não é diferente, não são diferentes. Nós temos o crack entrando, a violência, o tráfico organizado e as lesões de grande quantidade. A tal ponto que eu tenho problemas em algumas regiões em que a gente não consegue ter acesso à comunidade, porque o traficante local não permite. São paradigmas que este milênio vai ter que resolver. Em Cubatão a gente discute muito isso, a mudança, o cavalo de pau da saúde. Parar de gastar dinheiro na atenção secundária e terciária e jogar o peso na saúde básica. É a saúde básica que resolve o problema da mortalidade materna e infantil. E a gente que teve índices altíssimos, a gente caminha para a queda desses índices. Apesar de que a nossa região como um todo, Hélio, é a região do estado de São Paulo em que a mortalidade infantil é a mais alta. Apesar de sermos uma cidade, uma região de IDH muito bom, o Índice de Desenvolvimento Urbano. A gente vive muito bem aqui, mas ainda as nossas crianças morrem mais no primeiro ano de vida do que morrem, por exemplo, em São José do Rio Preto. A gente ganha, de uma maneira horrorosa, do Vale do Paraíba, que é uma região extremamente mais pobre. Então a gente tem que investir muito nisso. Eu tinha um professor meu, que ele dava aula primeiro na Lusíada, que correu várias vezes as cidades por aqui, e ele dizia, talvez porque o médico é um fominha. Por que ele falava de fominha? Porque o médico, ele tem que ouvir, e alguns médicos ouvem muito bem. Ele tem que julgar, fazer o diagnóstico, e alguns médicos julgam muito bem, mas ele tem um compromisso, ele tem que devolver. Ele tem que usar o momento da consulta, do trabalho dele, para fazer com que a pessoa mude. Eu estou falando assim porque alguns momentos antes do programa eu tive uma conversa informal com um próximo entrevistado seu, que ele me deu uma aula de saúde, de cinemática. Ele é um professor por natureza, o médico é isso. O pediatra era assim, o pediatra ensinava coisas simples, como amamentar no peito nos primeiros 6 meses, muda a vida dessa pessoa. Como se no meu caso, se a minha gestante tomar o sulfato ferroso e o ácido fólico durante o pré-natal, eu diminuo a chance dela morrer de anemia no parto e da criança ter má formação. Não basta cuidar só da doença então, não é isso, doutor? Tem que fazer com que a pessoa mude seu estilo de vida, mude o jeito de encarar. A gente sabe que a maior parte dos cânceres são associados ao tabaco. E eu tenho que gastar tempo com o meu usuário para não fumar. Eu tenho que gastar muito tempo, e nós estamos numa emissora católica, para discutir com a minha menina adolescente para não engravidar. Eu vivo nessa região uma epidemia de gestação em crianças com menos de 16 anos. Aqui em São Vicente talvez seja até um pouco pior. Eu tenho vários e vários casos, não é da primeira gravidez com 16 anos, é a segunda ou terceira gravidez com 16 anos. Ela engravidou, fez o pré-natal, não mudou a vida dela. Ninguém discutiu como se prevenir. Não vou entrar no mérito da sexualidade, se ela deve ou não exercer sua sexualidade, mas ela deve exercer sua sexualidade de uma maneira consciente e segura. Então, essas discussões é o nosso paradigma. Como é que a gente muda a vida das pessoas? Bem, é claro que o tema é abrangente, é amplo, não é? E não esgotaremos aqui num programa tão curto, como costumo dizer. É falador, eu sei disso. Mas falando as coisas que devem ser faladas, né? Porque a gente está acostumado a ouvir tantas baboseiras, né? E o doutor Benjamin não, está exatamente colocando o dedo na ferida, e é exatamente essas coisas. Mas existem algumas questões ainda, né, nesse ponto, doutor Benjamin, gostaríamos de colocar para a sua reflexão, com relação ao médico em si. Eu me recordo quando trabalhava ainda na emergência, se chamava o médico de porta, o limpa-trilho, quer dizer, aquele médico que está ali ganhando para poder atender a demanda super reprimida daqueles pronto-socorros imensos, né? 800 mil pessoas atendendo um dia, evidentemente que não poderia ser esse médico que o senhor citou. Com acolhimento, idealizado. Vai pôr o paciente na mesa, que vai
palpar o seu abdômen, que vai escutar, que vai tirar a pressão, etc. Vai apanhar de alguém, Não, se não fizer tem isso, perfil, apanha. será demitido pelo secretário no dia seguinte, né? Muito bem. Muito bem. Este médico, embora esteja cumprindo uma função importante, que é exatamente dar saída à demanda, comparativamente na sua remuneração, ele ganha 2 vezes mais do que aquele médico que vai lá todos os dias no ambulatório médico do bairro, na UBS, para fazer o trabalho que entendemos aqui, ficou claro, que é o mais essencial, né? Então, continuamos, doutor, tratando o sintoma e não a doença. Aliás, esse é um tema de uma palestra que eu costumo às vezes proferir quando me chamam, tenho a bondade de me chamar, exatamente esse tema. Até quando trataremos os sintomas e não as doenças? Não, isso dá uma tese de mestrado em programas enormes. Mas é verdade mesmo, a gente tem essa inversão de valores e de valores. Valores no sentido monetário. O médico nos últimos 20, 30 anos ele foi assodado por uma crise sem par. Antes, assim, você era médico de um hospital, se dedicava àquela entidade. Hoje você tem 10, 12 empregos e está sempre atrasado para todos eles. E tem que ver muito rápido o doente. A gente também estimulou esse limpa-trilho ou médico de porta. A gente tem algumas estratégias. A primeira, assim, é a gente valorizar a informação. Criar cada vez mais unidades básicas para que a pessoa não tenha que ir no pronto-socorro. Dentro do pronto-socorro, e você pode passar em qualquer pronto-socorro de qualquer cidade, 80% dessas criaturas que estão lá não deveriam estar lá. Não são urgência, não são emergência, mas é o único local que ela é atendida prontamente. Em Cubatão, nós estamos colocando a classificação de risco. É um profissional que não é médico, nesse caso, é um enfermeiro que ele vai ouvir a demanda e ele separa por cores se aquela pessoa está com risco de morte imediato, se ela não está com risco de morte imediato, mas ela tem que ser atendida imediatamente, daquelas outras que são uma demanda quase que ambulatorial. E a gente vai gastar muito tempo com essas pessoas para dizer, olha, volte no seu posto de saúde. Mas é difícil essa mudança cultural. Recentemente nós terceirizamos uma UPA, que é a Unidade de Pronto Atendimento. Uma UPA está muito bonita, chama-se UPA Mário Ruivo. Eu tive a honra e o orgulho, porque Mário Ruivo foi meu professor, meu diretor de escola. E eu comecei a frequentar a UPA, eu tenho 100% de satisfação. Mas eu tenho uma reclamação que eles fazem costumeiramente. Assim, a UPA não fornece remédio. E eles pedem que forneça. Falei, mas está certo, não é para fornecer. A UPA é para atender o pontual, a emergência. O remédio é fornecido na unidade básica de saúde. Para que eu tire aquela pessoa, falar, você foi atendida hoje, mas vamos lá, vamos para o posto perto da sua casa, pode ser uma UBS, uma policlínica, ou uma estratégia de saúde da família. Lá você vai ter o acompanhamento. Educar a população para que eles vão até a atenção primária, primeiramente, é isso? Sempre, a educação, e eu sou de origem católica, eu frequento a igreja católica, na comunidade São José Tadeu em Santos, e a igreja tem uma frase que eu acho que é muito importante. Só a verdade, vírgula, só a educação liberta a pessoa das suas prisões. Educar é fundamental. Muito bem. A estratégia é muito interessante. Uma delas, né, que é exatamente essa de direcionar o cidadão para que, pelo menos para isto, vai à UBS para receber o seu remédio. Isso eu acho interessantíssimo, né, Mago? Certamente dará bons resultados, não é isso? Bom, mas doutor Benjamin, nós ainda temos algumas coisas para perguntar, mas isso certamente não vai dar mais tempo, porque o nosso programa está chegando ao seu final. Mas nós gostaríamos de deixar esses instantes finais do programa para que o senhor passasse uma mensagem, gostaríamos muito que fosse de otimismo para a população, para aqueles que estão nos vendo e ouvindo, de que a saúde pública ainda tem jeito e certamente nos próximos anos poderá melhorar. Eu quero agradecer a todos.
Já quero fazer um convite aqui em público ao Dr. Hélio para ministrar sua palestra à Secretaria de Saúde de Cubatão, já que ele bobeou, a gente pega no ato. Convidar também um dia, se vocês quiserem fazer uma gravação do programa lá em Cubatão, as portas da cidade, não é que estão abertas, nós estamos desejosos que vocês vão. Eu gosto sempre de história e eu gosto muito de fazer uma pequena reflexão. Os mais antigos, que não sou eu nem o Dr. Hélio, que nós somos muito moços, nem a Adriana, que é uma jovem linda e maravilhosa, a gente se esquece. Mas antes do SUS, a gente não tinha médico no posto de saúde, a gente não tinha nem médico, porque só tinha direito a atendimento médico gratuito quem tinha carteira assinada. Empregada doméstica, mulheres que não eram casadas, não tinham acesso à saúde. E nós avançamos com isso. Quando eu me formei, a gente discutia se um dia ia ter ultrassom nos melhores hospitais. Hoje a gente tem em todas as cidades. A gente não tinha vacina contra o vírus do HPV. Hoje a gente tem que implorar para as pessoas em tomar, que é de graça. Nós erradicamos a poliomielite e tantos outros avanços que a gente não percebe. Porque quando a gente discute saúde, a gente só olha o que falta fazer. A gente já não vê as pedras enormes que moemos e que quebramos na construção do SUS. Não é o melhor sistema de saúde do mundo, mas é o sistema em que a gente constantemente está aperfeiçoando. Todos os gestores, aqui em São Vicente, o Billy já está projetando um hospital interregional, nós lá estamos projetando o quarteirão da saúde. Quer dizer, a saúde está mudando. Não é o ideal. Mas o ideal é que a gente nunca pare. Porque, como diziam os Beatles, os Rolling Stones, as pedras que não rolam criam limo. Saúde é isso. A mecânica tem que fazer movimentar, sempre movimentando. Às vezes com grandes ganhos, às vezes com pequenos, mas jamais ficando paralisado. Vamos melhorar a saúde. Palavras sábias e decisivas, né? Espero que repercutam e certamente repercutirão nas reflexões de todo o nosso público telespectador. Mas estamos terminando o nosso programa. Tem que ter uma Já agradecendo e honrados que ficamos com a sua presença, doutor Benjamin, e já convidando-o para uma nova oportunidade que volte para que nós possamos continuar esse papo gostoso que foi feito aqui. Adriana, estamos partindo. Pois é, como mencionou o doutor Benjamin. Eu espero, viu, doutor Hélio e doutor Benjamin, que meu filho, o Cauã Vinícius, não encontre obstáculos da saúde dele no futuro e, assim, as gerações futuras dele. Que não entenda a saúde como uma política de esparadrapo. Que tenha a saúde primordial em 100%, que seja regrada de todas as especialidades, de que for necessário, que possa desenvolver com saúde e os seus próximos. E eu, querendo ou não, ainda escuto dizer dessa política de esparadrapo, mas eu ainda, quem sabe o meu filho possa ver de forma diferente. É essa a minha opinião que eu tenho sobre a saúde hoje. Um abraço a todos e até o nosso próximo programa no sábado, a partir das 13 horas, aqui no Golf Club, pela TV Unisantos. Até lá, gente. Muito bem, estamos partindo, prometendo voltar numa breve oportunidade e enviando um abraço a todos o nosso público telespectador. Continuem sempre conosco aqui na TV Unisantos. Um grande abraço a todos.